Capítulo 939, Convidado e Espada 1. Claro, eu ainda preciso de minhas mãos para desenhar rapidamente as runas de vários feitiços ao mesmo tempo sem bagunçar, mas funciona como um encanto. Eu me pergunto por que ninguém nunca pensou nisso antes, disse Manoar. Porque luz dura é difícil, Balcor respondeu. Ele estava no nível de dar uma forma aos construtos, mas alterá-la depois de formados ainda estava além dele. Ele aprendeu sozinho, sem um mestre, e só o praticou como um hobby depois de jurar lealdade a Salark. Depois que ela o colocou sob sua proteção, depois de se tornar uma pena, Balcor acreditou que seus dias como lutador haviam acabado. A única pesquisa mágica que ele ainda realizou foi com Leigain. E se você? Perguntou Manoar. Eu percebi antes que você tinha olhos brilhantes e tirou feitiços de sua bunda como se não fosse nada. Os psicopatas, como você os chama, estão realmente despertos. Balcor gostou da expressão chocada de Manoar enquanto ele explicava como o despertar funcionava. O deus da morte não era um membro do conselho, então suas regras não se aplicavam a ele. Isso com certeza explicaria muito, Manoar ponderou. Eu sempre achei ridícula a teoria de que bestas mágicas usam um tipo diferente de magia, mas nunca consegui replicar sua técnica, mesmo depois que me explicaram. O que mais me intriga, porém, é a capacidade de repor a mana à vontade. Você pode me ensinar? Eu não posso fazer nada. Não tenho ideia do que Saladk fez comigo, mas sou apenas um humilde necromante. Enquanto você é um curandeiro, Balcor ofereceu-lhe a mão, esperando que Manoar encontrasse uma resposta e desse a Balcor os meios de proporcionar uma vida longa para sua família. O deus da cura executou todos os feitiços de diagnóstico que conhecia, mas saiu de mãos vazias. As impurezas não eram causadas por uma doença ou anomalia, eram tão naturais quanto a ponte em um nariz ou manchas na pele. Os meios mágicos convencionais eram incapazes de detectar sua presença ou remoção, enquanto a visão normal podia. Essa era a razão pela qual verdadeiros magos que vendiam seus tratamentos de beleza inventaram a mágica cosmética para explicar os efeitos do revigoramento. Os núcleos de mana também não podiam ser estudados, mas, no caso deles, dependia do fato de que os núcleos de mana não eram um órgão físico. Caso contrário, Manoar teria descoberto os dois fenômenos quando examinou Lilith enquanto se recuperava de sua tentativa de consertar o núcleo de mana do protetor. Se eu não visse as pessoas lançando feitiços perfeitamente silenciosos com meus próprios olhos, nunca acreditaria na sua história, Manoar disse depois de um tempo. Nem o Balcor pagou a conta e os dois homens deixaram o restaurante e foram para um hotel próximo para dormir um pouco. Manoar transformou seu companheiro em um belo jovem enquanto mantinha sua aparência feminina. Ele deve ter nascido com uma colher de prata se tem dinheiro para alugar um quarto de hotel no meio da tarde para ficar com a namorada. Bastardo sortudo. O funcionário do hotel pensou enquanto olhava para os jovens. Se eu mantivesse nós duas como meninas, não teríamos um momento de paz com rastejantes batendo em nossa porta sem parar, enquanto se fôssemos dois homens, alguns fanáticos poderiam ter nos denunciado aos guardas. Você dorme no chão, a propósito, disse Manoar. Para a sorte de Balcor, a sala tinha um sofá confortável. Comparado a alguns lugares onde ele dormiu enquanto estava escondido, era semelhante a uma cama king size. Ouvi dizer que você recentemente ganhou o título de Magus Perdido. Não consegui nenhuma informação sem ser pego. O que você fez na minha ausência? Eu compartilhei o básico de minhas técnicas de necromância com as academias do Deserto de Sangue. Eu mantive o material avançado para meus filhos, mas foi o suficiente para ganhar o título de Magus no deserto e Magus Perdido nesta merda de país. Balcor disse. Assim como Manoar, Balcor tinha muitos títulos. Deus da morte, assassino de parentes e criador de órfãos eram os mais famosos. Magus Perdido era apenas o mais recente. Eles realmente entregam o título de Magus atualmente. Manoar estalou a língua. Não havia nenhum em mais de um século e ele estava orgulhoso com a ideia de que tudo o que ele precisava fazer para se tornar o primeiro em muitas gerações era dar alguns truques mesquinhos e realizar alguns trabalhos estranhos. Agora, porém, Manoar seria o segundo.
Algumas horas depois, os dois deixaram a cidade de Outre antes do pôr do sol, disfarçados de dois aventureiros corpulentos. Os guardas tentaram dissuadi-los, mas bastou Manoar ser ele mesmo por alguns minutos para que fossem expulsos e proibidos de retornar. Onde estamos indo? Balcor perguntou. Cortes são geralmente localizadas no subsolo e fora das grandes cidades para que eles possam expandir suas bases o quanto quiserem sem serem notados. O único acesso é a velha forma permanente de teleporte. Nosso destino é uma entrada secundária que aprendi durante minha primeira visita, disse Manoar. Como você pode ter certeza de que ainda funciona? Porque Manoar jamais admitiria ter encontrado a base por acidente. Alguns dias atrás, ele havia se esquecido de mudar sua aparência antes de ficar bêbado. Ele precisava de uma maneira de suportar a ideia de não fazer pesquisas e um membro da corte noturna precisava de um sacrifício pro seu líder. Manoar foi sequestrado, uma experiência que ele achou mais conveniente do que irritante, e então ele liberou todo o seu estresse reprimido sobre os mortos-vivos como um agradecimento. Tudo correu bem até que ele enfrentou o Cavaleiro da Noite e seus escolhidos. Sua habilidade de lançar feitiços poderosos sem parar, juntamente com a incapacidade de Manoar de lhe dar um ferimento letal, o forçou a fugir. Pela segunda vez em uma única noite, ele estava feliz em parecer uma garota. Ninguém jamais saberia a verdade sobre sua primeira e, esperançosamente, última retirada tântica em sua vida. Ele tinha certeza de que o portal dimensional ainda funcionaria porque não era aquele que ele cruzou para escapar, mas que eles usaram para trazê-lo enquanto ele estava supostamente bêbado e inconsciente. As estações antigas foram feitas esculpindo círculos mágicos e runas dimensionais em uma superfície plana. Sem uma fonte de energia, eles não poderiam ser detectados com feitiços nem com a visão da vida. Além disso, eles podiam contornar as matrizes de bloqueio de magia dimensional moderna porque funcionavam de acordo com princípios diferentes dos atualmente em uso. Antigos portais fundiriam permanentemente dois pontos no espaço, enquanto os modernos poderiam se conectar a vários locais por meio de corredores dimensionais. Isso os tornou mais versáteis, mas também suscetíveis a serem bloqueados, evitando que travassem nas coordenadas de seus pontos de saída. Antigos portais não tinham esse problema. Não havia corredor para criar, apenas uma porta para abrir. Uma porta da qual Manoar tinha a chave. Seus dedos ágeis não só eram capazes de traçar vários sinais de mão por segundo, mas também passavam algum tempo explorando os bolsos de outras pessoas sempre que o professor maluco estava entediado. Ele não teve problemas em encontrar o carvalho rachado que marcava o ponto de acesso à base da corte. Manoar pegou um cristal de mana vermelho em forma de pérola e o inseriu no círculo mágico. Capítulo 940, Convidado e Espada 2. As runas se iluminaram, usando a mana contido no cristal para abrir a porta dimensional e criar um vórtice vermelho conectando dois pontos diferentes no espaço. Manoar arrastou o Balcor para dentro e transformou os dois de volta à sua aparência real. Sem mais truques. O Deus da Morte perguntou. Não, apenas um conselho. Guarde seus melhores feitiços para a noite. Não há razão para desperdiçar boa magia com capangas. Portões antigos podiam ser abertos por qualquer pessoa a qualquer momento, tornando-os um pesadelo de segurança. Era a razão pela qual as cortes de mortos-vivos colocavam um porteiro em cada entrada e eles tinham que ser informados de cada chegada ou partida. No momento em que a porta vermelha se abriu, Shear Hatley, porteiro e um dos ghouls mais antigos de Outre, soou o alarme. Ghouls tinham habilidades regenerativas parecidas com os Trolls e não podiam ser mortos a menos que seu coração fosse destruído ou todo seu corpo pulverizado. Ambos eram tarefas árduas, pois podiam mover livremente seus corações por todo o corpo e se fundir com a terra para escapar de todos os tipos de ataques. Balcor só precisou de um movimento de pulso para liberar seu feitiço agulha de nível 3. Uma chuva de raios de escuridão perfurou o Shear de todos os lados. Cada um deles era do tamanho de um furo de alfinete, resultando em pouco ou nenhum dano a um ser vivo. O ponto fraco de um morto-vivo, entretanto, era outra história completamente.
O coração do Gol tinha agora mais buracos do que queijo suíço e, embora fossem pequenos, o dano foi o suficiente para cortar o fluxo de mana que recebeu do núcleo de sangue. Por uma fração de segundo, o Gol se transformou em um cadáver e então ficou assim. Boa jogada. Manoar fez um sinal positivo com o polegar antes de acenar com a mão e massacrar uma unidade de elite de mortos-vivos. Seu feitiço de nível 4, refeição de curso completo, corrigiu o desequilíbrio em seus núcleos de sangue, transformando os mortos-vivos de volta em seres vivos. Apenas o tempo suficiente para o feitiço de nível 3 parede de fogo queimá-los. E eu aqui pensando que era o único pesquisando uma cura para a morte. Balcor disse. Seu método é bruto e ineficaz. Ele realmente não conserta nada. Ele apenas sobrecarrega os mortos-vivos com o elemento de luz. Essa é a diferença entre você e eu, disse Manoar. Você acha que reverter a morte é uma cura, enquanto eu acho que a morte é a cura. Olhe para esses velhos. Eles viveram séculos, e para quê? Eles fizeram algum grande avanço mágico? Eles trouxeram algum progresso real para sua civilização? Não. Eles são pragas e precisam ser tratados como tal. Discordo. Balcor usou o feitiço da escuridão de nível 4, Sandman, para enviar outra onda de guardas ao sono eterno. Os mortos-vivos podem ser usados para ganhar tempo e dar uma vida a pessoas afetadas por doenças para as quais ainda não encontramos uma cura. Nem todos os mortos-vivos nascem por vontade própria e alguns lamentam sua escolha. Eles merecem uma segunda chance. A que preço? E quanto à vida daqueles de quem eles tiveram que se alimentar para sustentar sua existência? Não existe tal coisa como uma segunda chance. Manoar balançou a cabeça enquanto empalava um vampiro como uma estaca feita de luz. Preço? Muito poucos mortos-vivos precisam matar para se alimentar. Além disso, todo o país tem suas prisões cheias de pessoas que não merecem viver. Sua força de vida pode ser usada para devolver pelo menos parte do que eles tiraram dos outros. Balcor rosnou enquanto transformava um golem em escombros. Os dois magos continuaram seu debate enquanto massacravam tudo e todos tão estúpidos para ficar em seu caminho. O que fez os anciãos da corte fugirem, gritando por suas mães como crianças depois de um pesadelo, foi o fato de que nenhuma única peça de mobília foi quebrada, nenhum único tapete foi danificado pelos magos. Até mesmo seus feitiços de área de efeito foram manobrados com precisão cirúrgica para atingirem nada além de seus alvos pretendidos. Os magos seguiram os anciãos da corte até a sala do trono, onde seu anfitrião os esperava. NT. Deixarei os nomes dos 3 cavaleiros em inglês. Estava testando qual fica melhor. Manoar, que bom ver você de novo. Night riu como uma menina. Você não deveria ter se incomodado em me trazer um presente. Eu ia levar o querido Balcor eu mesma mais tarde, mas obrigada de qualquer maneira. Você me salvou a viagem e outra briga com aquela galinha crescida do deserto. Acho que houve um mal-entendido. Nunca estive aqui antes. Manoar mentiu descaradamente, colocando a mão sobre o coração para parecer mais convincente. Por favor, existem apenas 3 mestres da luz renomados em todo o reino de Grifon. Um é um gatinho, outro é uma lagartixa, e o último é você. Night disse. Você acha que eu perdi como a garota misteriosa usava seus feitiços e se movia como um homem? Eu não. Você não tem uma irmã. Eu verifiquei. Ela o interrompeu. Night parecia uma jovem de 20 e poucos anos, com cerca de 1,70 metros de altura, pele de ébano que parecia devorar toda a luz e lábios carnudos que destacavam seu sorriso sensual. Ela tinha cabelos prateados até a cintura e olhos redondos sem pupilas que brilhavam como luas. Seu corpo estava coberto por uma armadura completa preta justa que deixava apenas sua cabeça exposta, mas ela não era menos charmosa do que se estivesse usando um vestido de coquetel. Cada um de seus escolhidos pertencia a uma raça diferente, espécie morta-viva e país, mas todos eles exalavam uma presença poderosa que colocaria muitos mortais de joelhos. Eles eram os predadores do ápice de sua espécie, mas não tinha permissão para sentar ou ficar perto de seu senhor. Eles estavam atrás de seu trono, esperando por ordens. Droga, isso é realmente constrangedor. Manoar coçou a cabeça.
Eu sei que só perguntei a você uma segunda opinião sobre Knight, mas agora precisamos matar todos eles. Não podemos permitir que esses maníacos espalhem suas mentiras pelos 3 grandes países. Tenho uma reputação a defender. Balcor começou a rir como um maníaco, sem saber se divertia mais com Manoar abusando da palavra nós ou com o fato de que o deus da cura estava ignorando completamente Knight e seus aliados. Como vocês, cordeiros lamentáveis, ousam desrespeitar a Rainha Negra? Beregor Skivulf tinha sido um poderoso chefe bárbaro antes de ser transformado em Wraith. Nada de sua carne permaneceu agora, mas as sombras vivas envolvendo seus ossos foram moldadas para se assemelhar a seu físico perdido. Ele tinha quase 2 metros de altura, com ombros mais largos do que a maioria das mesas e braços tão grossos quanto pequenas árvores. Seus dedos estavam acariciando o punho de seu valioso machado de batalha, Stormovel, que descansava em suas costas. Ele usava calças de couro acolchoadas com pele, uma camisa de couro e botas. Era impossível dizer se ele era careca, pois as sombras não podiam replicar o cabelo. Os olhos de Beregor brilharam com a luz vermelha dos mortos-vivos que agora era reforçada por sua fúria imana. Silêncio, Beregor. Vocês são apenas servos, enquanto Manoar é meu convidado e Balcor é a espada que escolhi. Knight ergueu sua mão, fazendo seus campeões ficarem atentos como soldados. Junte-se a mim, Ilium Balcor, e eu darei a você mais do que você jamais sonhou. Juntos, podemos conquistar este reino e matar todos aqueles que tornaram sua vida miserável. Não sou como os reais, não me importo com ninguém além dos filhos de Baba Yaga. Eu prometo a você que juntos iremos destruir todas as antigas famílias nobres, incluindo os malditos Etnas, e então até mesmo os filhos dos grifos, se for isso que você quiser. Continua no próximo vídeo.